Hoje vamos aprender sobre a função query no Planilhas Google. E basicamente o que é a função query? Ela é uma função utilizada para realizar consultas em bases de dados. Ela tem a sua sintaxe baseada numa linguagem de consulta estruturada, muito utilizada no mundo da programação, dos bancos de dados, entre outros. Então vamos lá, aprender um pouquinho sobre como utilizar a função query. Então aqui temos uma tabela com exemplos fictícios, apenas para estudo, mas imagine que numa situação real, você provavelmente terá tabelas com muito mais colunas e muito mais linhas. Mas vamos lá. Então, temos aqui a nossa base de dados que possui nomes, disciplinas, notas e um status de aprovação ou recuperação. Aqui, nesse caso, notas 7 ou maiores do que isso geram aprovação e notas menores do que 7 geram o status de recuperação. E agora vamos lá para a prática aprender e conhecer um pouquinho mais sobre a função query. Eu vou iniciar digitando igual, query, para chamar a função. Vamos selecionar ela e agora precisamos passar alguns parâmetros para a nossa função. Primeiro parâmetro, os dados que iremos consultar. Então, vou selecionar aqui a nossa outra aba de base de dados. Vou selecionar as nossas 4 colunas, então vou selecionar primeiro aqui a aprovação e vou arrastando até o início para selecionar todas as nossas colunas. E também vou arrastando para baixo, mas aqui perceba que podemos fazer o seguinte. Já selecionou A1 até D5, no caso até a nossa linha 5. Se eu apagar esse número 5, perceba que está selecionando todas as informações que estão nessas colunas. Isso seria interessante, pois caso quisermos adicionar mais dados, eles vão ser puxados para a nossa consulta, né? Para a nossa base da função query. Então, já temos aqui os dados que queremos analisar. Vou digitar ponto e vírgula. Aqui é onde realizaremos as consultas dos dados. Por enquanto vou deixar em branco, então vou abrir aspas e fechar aspas. Ponto e vírgula. E cabeçalhos é quantas linhas queremos ou temos como cabeçalho. Nesse caso, temos apenas a primeira linha, que tem os nomes dos tipos de dados, né, de cada coluna. Então vou digitar 1, pois queremos apenas uma linha de cabeçalhos. Fecho parênteses e aperto Enter. E perceba, aqui na nossa aplicação, ela já puxou adequadamente as informações que tínhamos nas bases de dados. E, por exemplo, se eu fizer uma alteração na tabela da base de dados, ela será refletida aqui para a aplicação. Por exemplo, aqui vamos ver um exemplo. A Luana, que na disciplina da língua inglesa ficou com uma nota 7.2. Vamos alterar um pouco a nota dela para ver como acontece essa interação. Então, venho na minha base de dados, vou vir aqui na nota da Luana e vou digitar 8,0, pode ser a nota dela. Beleza. Então, vamos aqui para a aplicação e perceba que a nota da Luana foi alterada. Está aqui como 8, que foi o que atualizamos lá na base de dados. E agora vamos então realizar algumas consultas, conhecendo o básico da função query. Então venho aqui nessa primeira célula, onde chamamos a função, e aqui, dentro desse espaço, entre aspas, é onde realizaremos as consultas. Novamente, essas consultas elas são feitas baseadas numa linguagem de consulta estruturada, que possui uma sintaxe própria, que aos poucos vamos aprender. Vamos aprender agora um pouquinho o básico. Então, o básico dela seria utilizar o select. O select ele vai selecionar alguma coisa. Então, queremos selecionar, num primeiro momento, tudo que tem na tabela. E o símbolo que vai representar esse tudo é o asterisco. Então, se eu colocar um select asterisco, perceba, ainda temos todos os nossos dados. Agora, queremos selecionar tudo onde houver alguma condição específica. Por exemplo,
temos a nossa coluna B, que são as disciplinas. Quero fazer, por exemplo, uma consulta apenas nos dados referentes à disciplina de Química. Então, aqui no nosso Select All, né, Select asterisco, vou colocar a palavra where, que seria aonde, basicamente. Então, selecione tudo aonde. E, que é a nossa coluna das disciplinas, for igual, espaço, aqui aspas simples, Química. Então, selecione tudo na coluna B, onde essa informação na coluna B for igual a Química. Vou apertar Enter e perceba, perfeito, filtrou todas as disciplinas qual o texto fosse exatamente igual a Química e nos trouxe as informações, a consulta da tabela. Podemos fazer muito mais coisas, mas vamos fazer mais alguns testes aqui. Então, eu vou voltar para o Select All, selecione tudo aonde, na coluna C, que é a coluna de notas, onde a coluna C for maior ou igual a 7. Vamos ver? E olha só, trouxe todas as notas maiores ou iguais a 7. Então, temos aqui 7.6, 8.0, 7.8 e assim por diante. Nossa consulta funcionou adequadamente. Mais um exemplo para finalizar. Podemos trocar o Select All, caso a gente não queira todas as colunas, né? Digamos, quero apenas o nome das pessoas que tiveram a nota maior do que 7. Perfeito. O nome está na coluna A, então, Select A, então selecione os dados da coluna A, aonde a nota, a coluna C, for maior ou igual a 7. Vou apertar o Enter. E olha só que interessante. Trouxe apenas os nomes das pessoas, no nosso exemplo, tiveram a nota maior ou igual a 7. E aqui, a função query, como eu comentei, ela oferece um universo de possibilidades. Temos diversos tipos de consultas, classificações e outras operações que podem ser feitas, que aos poucos e nos próximos vídeos vamos aprendendo um pouco mais sobre. E por hoje é isso. Aprendemos o básico do básico de como utilizar a função query para puxar dados de abas e tabelas e realizar consultas em bases de dados. Se você gostou do conteúdo, deixe um comentário aqui no vídeo. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Seguimos trilhando tecnologia.